Se você queria saber qual é o máximo de performance que dá para ter no notebook, eu estou prestes a tirar essa dúvida. Senhores, esse aqui é o Asus ROG Strix Scar. É um notebook que não liga em ser grandalhão, contanto, o que importa para ele é que os hardwares que estejam aqui sejam os mais potentes que existem no mundo. Então, senhores, se preparem para um notebook muito potente. Bom, galera, vamos começar recapitulando primeiro o que é o ROG Strix Scar. Essa é uma linha de notebooks da Asus focado especialmente em performance. Então, vê que ele não tem muito medo de ser maiorzinho, que a gente vê em alguns outros notebooks da Asus. Ele não chega a perder o controle nas suas medidas, então nós temos aqui, por exemplo, o peso de uns 3 kg, ele ainda dá para carregar numa mochila. Você só precisa ficar de olho em que é um notebook de 18 polegadas, tem esse peso um pouquinho maior, é um pouquinho mais espesso, mas em troca o que ele te oferece é o que há de mais potente em notebooks. Esse modelo é equipado com o mais novo processador Intel Core i9, o 14900HX, e a placa de vídeo é uma RTX 4090, ou seja, não tem como a Asus dar upgrade nisso. Isso já é o máximo que existe disponível no mundo dos notebooks. No restante das specs, algumas outras coisas que impressionam é que essa versão agora traz um RAID de SSDs, um RAID 0 de 2 SSDs NVMe para aumentar a velocidade do armazenamento. A memória recebeu um upgrade agora para 5.600 MHz, então enquanto gerações anteriores Intel Core davam suporte aos 4.800, essa geração, a 14ª, já opera em 5.600 MHz de frequência nas memórias. Isso sempre dá uma ajudinha nos games, a gente daqui a pouco vai testar isso e também trazer os nossos benchmarks. E no restante o notebook não tem tantas mudanças versus o Scar da geração anterior, né, o modelo 2023. A principal diferença no design, ele tem umas bordas levemente transparentes em parte da estrutura dele, então você consegue ver através, e isso é bem-vindo especialmente nos locais onde ele tem LEDs. Então você consegue ver uns LEDzinhos da parte interna dele se destacando e também você de leve consegue ver uma parte da estrutura interna dele através aqui da carcaça. É a principal mudança dele, de resto ele tem um design bem parecido com a versão 2023. Parte de conectividade, a Asus mandou bem, então ele traz o Wi-Fi 6E para conexão sem fios, também tem o Bluetooth 5.3. E na parte de conexões, agora cabeadas, nós temos aqui um conector de rede, temos um HDMI 2.1 já com suporte aí a 4K 120, se você for ligar numa TV. Duas portas USB no formato USB tipo C, com um detalhe que uma é USB tipo C 3.2 Gen 2 e outra tem suporte a Thunderbolt 4. Então você tem uma alta taxa de transferência nesses cabos. E do outro lado, são duas portas USB agora no formato tipo A, tradicional, com a tecnologia 3.2 Gen 2, ou seja, é uma conectividade, uma boa quantidade de portas, com uma boa quantidade de velocidade de transferência, sendo que as duas portas USB tipo C têm suporte a DisplayPort. Então, se você quiser conectar um adaptadorzinho aqui e ligar um monitor, você pode ligar por aqui, ou vai ter a opção de usar o HDMI. Ou pode usar os três. Vai de você. Falando em múltiplas telas, a gente já trouxe num artigo tempo atrás aqui no Adrenaline o problema de você ter gráfico integrado e gráfico dedicado e como isso faz você perder performance. O Strix Scar ele resolve isso com um switch M.U.X, então esse notebook tem um switch capaz de alternar entre os gráficos integrados e dedicados e também tem suporte às tecnologias mais recentes da NVIDIA no Optimus para resolver isso. Então você não deve ver uma variação grande de performance se ligar esse notebook numa tela externa ou ter aquela variação de performance no seu display por causa dessa alternância entre o gráfico integrado e o gráfico dedicado. Outro destaque muito evidente está aqui na parte da frente, que é a tela de 240 Hz. A Asus equipou esse notebook com uma tela com a tecnologia Mini LED. Isso quer dizer que ela chega a 1100 nits, ela tem muito brilho graças a esse recurso. O tempo de resposta dela é de 3 milissegundos e outro destaque é a resolução. Então, por ele ser um notebook de 18 polegadas, ele tem uma área de tela grande, né? Apesar das bordas finas em torno aqui do display, vê que ele é um notebook que tem bastante área de display. Ele tem a resolução de 2560 por 1600, então não é 16 por 9, é um 16 por 10 que dá uns pixels a mais e essa proporção de tela para uma galera que trabalha é bem-vindo. Esses pixels adicionais na parte de altura, algumas interfaces costumam cair bem. Mas vamos dar uma olhadinha nos testes que a gente rodou, então partiu para os nossos benchmarks. Dando um confere então nos nossos testes aqui, vamos começar pelo teste sintético. O Cinebench ele foca em performance de processador no motor gráfico do Cinema 4D. O primeiro teste é em single thread, então a gente está usando somente um thread por vez, e nós temos o nosso novo recorde em notebooks. Aqui nós temos o mérito da 14ª geração trazer memórias mais rápidas, com 5.600 megatransfers por segundo, isso deve ter impactado.
Nós tivemos um ganho de uns 5% sobre os modelos da 13ª geração anteriores, com configurações bem parecidas de núcleos e threads. Quando a gente coloca todos os núcleos e threads em ação, agora a coisa muda um pouquinho de figura. Nós temos uma vantagem de 5% em favor do MSI Titan. É um notebook um pouquinho mais pesado que o ROG Strix Scar, tem um pouquinho mais de área de dissipação de calor e isso favoreceu nesse momento do teste. Os dois têm uma arquitetura muito parecida, então quando vocês verem essas variações de 10% entre eles, 5 a 10% que vai acontecer ao longo dos testes, tem muito mais a ver com os dois projetos dos dois notebooks do que necessariamente uma evolução da Intel da 13ª para a 14ª geração Core. Agora dando uma olhada no nosso teste do SpecView Perf, que a gente testa aplicações profissionais de CAD, de modelagem 3D. Nós temos aqui o teste no 3ds Max, uma vantagem para o ROG Strix. Ele abriu uns 10% de vantagem sobre o MSI Titan e também abriu aí uns quase 30% de vantagem sobre o MSI Raider GE76. Ele tem chips um pouquinho mais antigos, né? Um Core i9 12900HX, HK e uma RTX 3080 Ti. E versus os modelos Asus Strix G16 e o Alienware M16, são dois notebooks que têm Core i9 da 13ª, mas estão combinadas com a RTX 4070 e 4060. A gente vê como o chip 4090 ele é muito mais robusto para esse tipo de aplicação, ele entrega quase o dobro de performance. Então entre você pegar um notebook um chip gráfico um pouco menos potente e ir até uma 4090, nesse tipo de cenário faz sentido você estar recebendo o dobro de performance em troca. No teste com o SolidWorks, novamente uma vantagem ligeira aqui, de 5% mais ou menos, mas o Strix Scar fica levemente à frente do Titan, resultado principalmente da diferença aí das pequenas vantagens da arquitetura aí da 14ª geração, um cenário que a gente espera aí que essas memórias mais rápidas entreguem, esses ganhos de 5%, é algo que a gente acredita que pode acontecer. E uma vantagem grande comparado com modelos da 13ª geração, 12ª geração e também com chips gráficos menos robustos, como a 4070 ou a 4060. Blender agora inverte a situação, nós temos 10% de ganho de performance da Titan versus o modelo Strix Scar, ambos os notebooks, como vocês podem ver, performando bem acima do nível de desempenho que a gente tem com outros notebooks, especialmente modelos aí de um segmento intermediário, já com chips como 4060 e 4070. Em Call of Duty a gente não tem tantos resultados, porque essa é uma bateria de testes que foi atualizada mais recentemente, então só notebooks que a gente testou faz pouco tempo vão conseguir ter os seus resultados aqui. Então, por exemplo, no Modern Warfare 3, então nós temos na configuração básica em Full HD 215 FPS, então um teste bastante limitado pela performance de processador, e a gente vê uma abertura de quase 30% de vantagem do 14900HX versus o 13900HX do Alienware M16. Uma vantagem bastante positiva, você saiu bem nesse teste, uma evolução mais perceptível da 14ª versus a 13ª. E trazendo o game para o Ultra, a vantagem até se amplia, ela agora vai para 36%, mas aqui a gente já deve estar vendo a influência também da RTX 4090 versus a performance da 4070. Além de uma limitação de processador, a gente já deve estar começando a ver uma limitação da 4070 no resultado do teste. Counter-Strike, quando a gente coloca no Ultra, nós temos o resultado mais alto aí testado até o momento, são 250 FPS de média com o ROG Strix Scar. E em Red Dead Redemption, começando pelo teste focado mais em CPU, um novo recorde aí vai para o modelo da Asus, muito potencialmente de novo aquela evolução da 14ª geração. Como ela tem memórias mais rápidas comparada à 13ª, nesses cenários em que está totalmente limitado por CPU os games, nós podemos ver essas diferenças como aconteceu aqui. Temos 10% de vantagem do Strix Scar versus o MSI Titan. E trazendo o jogo para o Ultra, não creio que as 4090 sejam o gargalo, ainda deve estar focado na diferença de processador entre os dois modelos. Nós vemos então o Strix mantendo a vantagem aí agora de uns 13% sobre o MSI Titan e os outros notebooks do teste, com 4060 e 4050, começando a sentir mais o impacto de trocar a configuração do game para o Ultra. Agora dando uma olhada em tecnologias um pouco mais recentes, como o Ray Tracing e também o gerador de quadros, em Cyberpunk nós temos uma vantagem aí de uns 15% do ROG Strix Scar comparado com o MSI Raider GE76, que tem uma 3080 Ti, mas o interessante é ver o salto que o DLSS 3 traz para esse jogo. O gerador de quadros entrega 85% mais performance, um diferencial bem relevante para quem quer ter muita fluidez no seu gameplay. Agora, bateria, autonomia desse notebook. Então ele não performa muito diferente de outros modelos que a gente testou recentemente, e isso na verdade é bom. Nós temos chips gráficos e notebooks com telas menores nesse comparativo, como é o caso do Dell G15 2023, que tem aí uma tela de 15 polegadas, tem uma RTX 4050, então componentes que consomem menos, né, como o i5 3450HX, e apesar de ter aí então componentes de mais consumo, o Strix Scar conseguiu inclusive ficar uns minutinhos a mais longe da bateria, então vantagem para ele aqui, e é bom porque a fonte dele é pesadinha. Então, se você conseguir não levar a fonte, é melhor.
e o Strix Scar consegue ficar aí 7 horas e meia em um uso leve cotidiano nos nossos testes, então dá para sair de casa só com ele e acreditar que vai dar para navegar na internet, mexer em planilhas sem ficar sem bateria antes do tempo. Dando uma olhada agora em temperatura, nosso teste mostra que o Strix Scar, apesar de ter uma 4090, que é bem exigente, se posicionou numa situação intermediária, então 75 graus é um valor bem ok, bem dentro do esperado para um notebook de alta performance. As placas de vídeo de notebooks aquecem bem mais que as de desktop, por realmente essa questão de limitações de espaço e de alimentação de energia, né? Está muito mais restrito tudo isso. MSI Titan ele consegue se sair um pouco melhor, então ele entregou aí quase 70 graus, uma vantagem aí, ele foi 8% mais gelado. Não chega a ser uma diferença absurda e, novamente, o Titan ele tem uma estrutura um pouco maior, ele tem essa vantagem nessas disputas aí de temperatura comparado com o Strix, que tem, dentro do possível, um design um pouquinho mais compacto. E, por fim, um teste que a gente realmente não tem muitos resultados ainda, a gente deve atualizar com o tempo, na medida que a gente tiver acesso a mais notebooks, mas esse aqui é a comparação do aquecimento do processador. Então, nós temos tanto a maior barra e a temperatura máxima que ele atingiu nos nossos testes, e é normal os Intel Core praticamente bater no seu limite térmico nos momentos críticos do teste. E a outra barra é a média de temperatura. Então, o Strix Scar ficou na média dos 78 graus, é algo bem parecido com o que a gente viu aí, vai estar presente aí no nosso gameplay, em que ele rodou próximo da faixa dos 80 graus. Não é um aquecimento exagerado, considerando o quanto esse processador é potente. Então, a Asus colocou uma solução de arrefecimento bem dimensionada para esse Core i9. Parafusos puxados aqui, então nós temos mais ou menos, são 11 parafusos ao total, a maior parte deles tem um tamanho parecido, então são desse tamanho mais comprido, só os bem aqui na frente que tem um tamanho um pouquinho menor, não chega a ser difícil lembrar qual é qual, e o que eu gostei é que esse projeto tem aquele parafuso que fica fixo, esse aqui não sai, e quando você tira ele, ele já começa a puxar a estrutura para cima, então é só você pegar aí. Estou usando aqui umas ferramentas do kit do iFixit, mas é só você ter aí alguma coisa plástica que não vai machucar, vai estragar a carcaça dele, você vai botando e passando por aqui, e ele vai fazendo o famigerado tec, 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 que é uma delícia, especialmente quando você pensa que isso aqui é um notebook caro. Beleza, removendo a tampa de baixo, nós temos acesso à parte interna, que é surpreendentemente, tem uns espaços que eu não estava esperando. Então ele tem uma bateria bastante grande, essa aqui é uma bateria de 90 watts-hora e ela é mais compacta do que eu tinha imaginado. Eu tinha imaginado que ia ser uma bateria pesadona. Não, ela é uma bateria até compacta, apesar de ser de 90 watts-hora, e isso já começa a nos ajudar a entender por que esse notebook não é tão pesado. Nós temos um sistema triplo de arrefecimento, a gente já viu isso em outros modelos com Intel Core i9. Então nós temos duas fãs fazendo a dissipação aqui. Provavelmente nós temos aqui embaixo a GPU e aqui embaixo deve estar a CPU, pela área que eu estou vendo aqui, porque também tem as memórias VRAM e tudo mais, mas esses sistemas com Core i9 costumam ter aqui um arrefecimento adicional, justamente para dar conta de todo o aquecimento que um Core i9 demanda, mas vê que a estrutura de arrefecimento é bem grande. E o principal motivo de eu abrir esse notebook, questão de reparabilidade, manutenção e upgrades. Então, reparabilidade parece estar bem acessível, vê que eu estou já tendo acesso aqui à parte de arrefecimento, se eu tivesse com um pincel aqui tirar um pouco de poeira, ou até a troca da pasta térmica não parece difícil, é uma questão de tirar os parafusos e remover ela aqui. E muito importante, bateria fácil de você, se tiver problemas, comprar uma nova, o sistema de som também parece bem tranquilo de desencaixar várias das coisas aqui. Se você quer fazer um upgrade, aí nós temos aqui uma proteçãozinha. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui embaixo estão as duas memórias. Ele já veio com dois módulos de 16 GB, um total de 32 a 5.600 MHz. Se você quiser dar upgrade, você pode subir até 64, é só trocar aqui. E o armazenamento, já vem com bastante armazenamento, mas está aqui bem acessível se você precisar fazer upgrade. Nós temos dois SSDs, lembrando que eles estão em RAID 0. Então, se você for fazer o upgrade nos seus SSDs, você tem que lembrar que eles estão... Metade dos seus arquivos estão aqui e a outra metade deles está aqui. E se você tirar um dos SSDs, você meio que perde todos os seus arquivos. Eu não sou fã de RAID 0, mas ele dá mais performance. Eu não acho que você vai precisar fazer esse upgrade tão cedo, já que vem com bastante armazenamento, né? Vem literalmente dois SSDs. Mas se você quiser fazer esse upgrade, esses dois upgrades são fáceis. Esse sistema de arrefecimento ele é feito para entregar 230 watts no seu modo de operação padrão, então você tem 65 watts para o processador e 175 watts disponível para dissipação da GPU, mas ele tem um modo manual, a gente consegue extrair mais uns 10 watts de dissipação, então você pode aumentar o TDP do processador, que é um que vai tirar mais benefício desse extra,
e pode chegar a 65 watts de dissipação no processador. Isso faz ele ser a dissipação de um nível de um desktop, né? Muitos dos processadores de desktop, principalmente os mainstream, vão operar em 65 watts, então você consegue ter isso em um notebook e ainda ter 175 watts disponível para 4090. Mas chega de papo, chega de ver gráficos de performance, vamos ver como é que é em ação ter um notebook desses aqui. Ok, primeiro teste, então vamos dar uma olhada em como está rodando o Alan Wake. Esse é um jogo que eu estou bem curioso para ver porque a RTX 40 é uma RTX 4090, então é o chip mais potente que a gente tem em notebooks, mas o Alan Wake também é o jogo mais pesado que eu conheço para placa de vídeo, especialmente por causa do uso pesado de Ray Tracing. Então, primeiro vamos fazer o teste aqui sem o Ray Tracing. Estou renderizando nativamente em Quad HD e por enquanto a gente está com o Ray Tracing desabilitado. Vamos dar uma olhada primeiro na rasterização. O jogo no Ultra em rasterização está renderizando aqui em Quad HD nativo, está pegando aí uns 60 frames. O Alan Wake fica legal já só na rasterização, né? Ele tem bons gráficos, mas ele tem principalmente alguns efeitos de reflexo, de luz, que são muito maneiros quando se aplica. E ele corrige uns detalhes que me incomoda na rasterização. Ó, tá vendo aquela sombra meio esquisita da árvore, que ela meio que tá piscando? Aqui tem um exemplo melhor. Olha só, essa sombra não tá numa definição muito boa, tá dando esse efeito esquisito aqui. Vamos resolver ele habilitando o Ray Tracing. Então vem aqui em gráficos, vamos pôr traços de raios no alto, isso pesa horrores, vamos ver se a gente consegue pelo menos uns 30. Começou rodando, vê que parou aquele problema de cintilação, as sombras já estão bem mais estáveis, pedras desapareceram, não sei dizer porquê, mas olha como a iluminação já está bem mais, como a gente diz, homogênea, né? Tá mais consistente, então não tem mais nenhuma sombra esquisita, vê como a cena ganha um volume, olha só. Partes escuras, as partes claras. O Ray Tracing tem um efeito maneiro também na iluminação global. O problema é que nossa taxa de quadros foi embora. Nós estamos jogando a 28 quadros. Então, aqui é o momento que a gente vai ter que pedir um arrego. Não dá mais para renderizar nativo em Quad HD. Vamos começar a usar... Vou tentar o modo equilibrado, para a gente ganhar uma margem maior de performance. Acredito que no modo qualidade a gente já conseguiria um gameplay a 30 frames. No modo equilibrado... Nossa, no modo equilibrado a gente já está quase a 60. E o resultado final não está ruim, ó. Isso aqui é Quad HD com o DLSS no modo equilibrado. E eu não estou achando a definição ruim. Eu estou jogando numa tela em 4K, né, externa aqui, e o resultado tá bom, então eu imagino que se você estivesse jogando nativamente no display dele, então estaria ainda melhor, já que a densidade de pixels é mais alta. E aqui é aquele momento do gerador de quadros mostrar que veio. Eu já tenho um input lag aceitável, o gameplay aqui está próximo de 50 quadros. Vamos experimentar como é que ficaria eu ligar o gerador de quadros. E é isso aí. A gente consegue jogar o Ray Tracing no modo Ultra, em Quad HD, usando o DLSS no modo equilibrado, e o gameplay fica aí na casa de uns... Opa, F que sobe. Uns 80 quadros, 70, 80 quadros, dependendo da cena. Para mim, a resposta, lembrando que eu estou jogando num teclado e no mouse, tá bem responsivo. Eu não jogaria um game competitivo no input lag que eu estou tendo aqui. Mas para jogar Alan Wake, eu jogaria tranquilamente com esse teclado e mouse. E se eu pôr um controle aqui, então fica mais fácil ainda. Tá? A resposta dos comandos está boa bastante para jogar esse game. Então tá, um começo interessante. Vamos pro próximo game. Próximo game, agora eu vou brincar um pouquinho com o CS. Eu tomei um taser. Eu morri por um taser. Tem um taser nesse jogo? Tentando parte 2 no CS. Eu tenho expectativa de altas taxas de quadro porque ele tem um processador muito potente. Então, nem é... Eu estou apanhando pra esse cara de um jeito. Nem pela questão da 4090 em si, né? Porque você não precisa de um chip gráfico muito potente, mesmo com os gráficos aí do CS2 tendo dado uma melhoradinha, né? Sendo um pouquinho mais exigentes. O que a gente precisa sempre é um processador potente. Ó, ele está empurrando aqui mais de 200 frames. Notebooks também tem mais dificuldade que desktops para empurrar altas taxas de quadro pela limitação de energia, de tensão e de arrefecimento, né? Versus que um notebook ou que um desktop tem disponível. Au. O CS, desde a atualização dele, tá difícil empurrar muitos frames, mas aqui a gente tá tendo aí uns mais de 200 FPS. Nossa. Tá bom. Tá uma surra. Vamos pro próximo. O próximo teste que a gente vai fazer aqui, eu tô jogando agora o Warzone. Mais uma vez eu coloquei o jogo em Quad HD, apesar de ele ser um jogo competitivo. Porra, olha só, a gente tem 160 quadros se eu coloco ele no Ultra, renderização nativa, né, tô usando Fidelity FX CAS e Quad HD e eu já tenho 170 quadros. Então você vê que é a performance que a 4090 tem.
nos notebooks. Vamos fazer uma mudança aqui, vou pôr aqui o DLSS e vou pôr ele no modo qualidade, para ganhar uns frames. Vamos lá, tentar tirar o gargalo da GPU, ainda não saiu da GPU, o gargalo está se aproximando dos 200 quadros. E você vê como o Core i9 em notebooks é um processador potente, e eu costumo sobreviver menos tempo do que dura a intro. Beleza, ó, dá 200 quadros, cara. Realmente, você vai precisar de bons processadores de desktop para pegar esses 200 quadros, e a gente está conseguindo ele aqui no notebook. E vê que o aquecimento não está tão alto, tá? Especialmente por se tratar de um Core i9, ele está operando aí na casa dos 80 graus, isso é bem bom para um Core i9 em notebooks, acreditem. A gente vê muito notebook aí beirando 100 graus, infelizmente, com processadores menos potentes que esses aqui. E o gargalo, agora sim, ó, agora já está rodando na casa de 130 quadros, e o gargalo parece estar vinculado mesmo, nossa, que pistola ruim, a performance do processador. 150, estamos oscilando entre 130 e 150 com o gameplay rolando. Então tá bem responsivo. Eita, tomei. Gameplay tá bem responsivo e a gente tem a possibilidade ainda de usar os geradores de quadros. Vamos ver como é que vai ficar o gameplay se eu fizer essa troca. Configurações, gráficos. Vamos aqui aplicar o gerador de quadros da NVIDIA. E agora temos 200 quadros. A sensação de fluidez da imagem subiu bastante para mim. Como a gente já tinha o jogo rodando a uns bons 120, 130 quadros, esse é aquele cenário em que faz sentido você usar o gerador de quadros, porque você já tem uma boa taxa de quadros. Você já está com o game rodando, já estávamos com ele rodando entre 120 a 150 FPS. Agora eu apliquei o gerador de quadros, eu tenho ele a 200 quadros. A sensação que eu tenho é que está muito fluido e o atraso nos comandos não está perceptível. Então está funcionando bem o gerador de quadros aqui. Aqui é uma questão de gosto, tá? Vocês devem testar no sistema de vocês, porque ao mesmo tempo que eu tenho muito mais quadros, eu tenho também um aumento no input lag, por conta do gerador de quadros atrasar a exibição de quadros para mostrar os quadros gerados via IA. Então, dependendo de como você está sentindo aqui a sensibilidade dos comandos, pode ser que você ache pior jogar assim. Eu não estou notando mudança no meu input lag aqui dos comandos, está tão responsivo quanto estava aparentemente antes, mas em compensação eu estou notando a diferença de fluidez da imagem. Tudo isso no Ultra, né? Lembrando que eu poderia, provavelmente se eu trocasse a qualidade gráfica não impactar mais, né? Porque agora nós já estamos limitados pelo processador. Não, já faz um tempo, até agora está querendo dar uns 100% de uso da 4090, mas a gente já viu ela caindo para 80, então não está mais sendo ela o principal motivo aí do nosso gargalo. A gente pode tentar puxar um pouquinho mais, vai. Aqui nos gráficos, vamos fazer de conta que nosso foco é total na performance. Vou pôr no mínimo de uma vez. Ó, ganhei 10 frames. Dada a diferença de qualidade gráfica, eu preferia ter aqueles gráficos mais bonitinhos e eu troco esses 10 frames para aqueles gráficos melhores. De trocar bala com alguém, só para terminar o vídeo de forma satisfatória. Vem alguém aqui, me mata e eu vou pro próximo jogo. Já tô com os braços para cima, Deus, me leva. Ali. Aquele ali é um homem morto. Eu, indo na direção daquele cara, no caso. Não tem arma pra tirar de longe? Não. Então vamos lá, vamos ter que levar a guerra até lá. Ah, spray! Nossa, tem galera aqui. Foi um... O nosso recorde é 1. Nossa, olha, eu puxar por baixo deixou umas coisas meio tristes na minha tela. Cadê? Au! Ih, foi pro saco. O teste que vocês pedem bastante, eu tava esquecendo de fazer, o Blade gritou fora da câmera, é pôr o 120 no campo de visão. Então, peraí, vamos pôr 120 e vou pôr de novo em gráficos bola de fogo. Não mudou muita performance, eu fiz 3 metros e morri, mas já deu pra ver que vai continuar rodando na faixa de uns 200 quadros, mesmo que a gente aumente o campo de visão. Vamos pro próximo jogo. Ok, pessoal, próximo teste. Abri o Cyberpunk, eu liguei o Ray Tracing no Ultra e ele ainda tá pegando 120 frames. O que eu configurei errado aqui? Ó, configurações, então a gente está com um preset que... nós estamos usando o DLSS no modo automático, então ele vai fazer... E estamos com o gerador de quadro habilitado também. Então por isso que a gente está tendo uma quantidade absurda de quadros e com o DLSS rodando no modo automatizado aí para buscar mais frames. O que eu vou fazer é, por enquanto vamos pôr no modo qualidade o DLSS, vou deixar desabilitado o gerador de quadros para a gente ver quantos quadros estão realmente sendo feitos. Sendo que a gente está rodando esse game em Quad HD nesse momento. Com o jogo rodando em Quad HD, o DLSS no modo qualidade, ele está já entregando 60 frames no modo Ray Tracing Ultra. Então você já consegue jogar Quad HD, RT Ultra, sem
próximo dos 60. A gente começou a ter uma oscilação aqui para uns 53 frames. Essa região aqui dá uma pesadinha no processador também, né? Vê que oscilou um pouco o uso da 4090. Mas ó, o efeito de Ray Tracing, como ele está em qualidade ultra, olha como tem, por exemplo, reflexos tem bastante detalhe, consigo ver bem os personagens ali acenando para alguém. O cara tá ouvindo música de um jeito estranho. Mas tá dando umas osciladinhas, né? Agora sim, agora a gente já viu qual é a performance, vamos deixar então o DLSS entrar no modo automático e vamos deixar o gerador de quadros entrar em ação, pra gente dar uma olhadinha em como fica a experiência, ó. E aí a gente passa a jogar a 100 quadros. De novo, assim como acontece no caso da Alan Wake, não é um jogo competitivo, então eu não vejo nenhum problema em adicionar um pouco de latência, mas o gerador de quadros foi bem até mesmo ali no Warzone. Então eu acho que essa configuração aqui funciona super bem. Deixa o DLSS variar a renderização, para você buscar a taxa de quadros, uma taxa de quadros mais adequada. Liga o gerador de quadros para aumentar a fluidez da imagem. O resultado é que a gente tem um gameplay aqui na faixa aí. Está oscilando bastante, gostaria que ele fosse um pouco mais estável, mas está oscilando entre uns 90 a 100 quadros mais ou menos. Chega a ter uns drops, para 80. E principalmente o efeito de Ray Tracing, como ele está numa configuração alta, você vai ver que ó, os reflexos ficam muito bons. Dá para até ler as coisas que estão em torno dos carros e eles ganham, né, mais textura, né? Você vê como isso faz uma diferença para a iluminação global também, né? Você tem esses pontos mais escurecidos e tudo mais em algumas regiões. Ó. Aqui a gente também já está usando o Ray Reconstruction. Se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tem um vídeo dedicado só a ele para explicar o que muda, né, com essa nova tecnologia de renderização. Mas tá aí, Quad HD é uma qualidade bastante alta, uma taxa de quadros também bem elevada usando o Ray Tracing no modo Ultra, foi bastante bem nesse teste. Agora aproveitar dando uma olhada também na questão de consumo, né, já que a gente está num ciclo de uso bastante alto, o processador não tem passado muito dos 80 graus. Isso em notebooks gamers, a galera que lida com esses dispositivos sabe o quanto é bom ver um processador tão parrudo como esse aqui, conseguindo operar aí nessa temperatura e as fãs não estão tão barulhentas. As frequências eu tenho visto que ele, especialmente nos games, não tem subido tanto, assim, justamente porque esses games têm demandado múltiplos núcleos ao mesmo tempo, então ele tem operado aí na faixa de uns, agora está 2.8, mas ele chega a pegar, uns 3, se aproxima dos 4 GHz em alguns cenários mais específicos. O consumo fica ali na faixa de uns 40 watts e nós temos a placa de vídeo consumindo mais outros 140 watts aqui nesse momento. E numa temperatura também, 75 graus, está bem bom para uma GPU entregando 2.3 GHz. Então realmente uma combinação, né, especialmente olhando agora nesse momento, a ASUS equipou realmente um sistema de arrefecimento e de alimentação de energia que parece estar levando muito bem tanto o processador quanto essa placa de vídeo, e eles são bem exigentes. Não é fácil alimentar a energia e o arrefecimento de uma 4090 e de um Core i9 no espaço restrito, né, de um notebook. Então, vamos aproveitar que estamos aqui com o notebook e vou mostrar um pouquinho das interfaces para vocês. Então, a primeira coisa ele vem com umas coisinhas pré-instaladas. Então, por exemplo, aqui está o McAfee, bugado, canto direito da tela, não consigo trazer ele. Então, é uma coisa que eu não sou muito fã, esses um mês grátis de McAfee, sei lá. Vocês compram esses notebooks, curtem, eu particularmente acho um saco, porque daqui a 30 dias ele vai estar pulando umas mensagens em vermelho de que meu notebook está derretendo porque eu não atualizei o McAfee. Então cada um tem o seu bloatware de preferência, eu gosto deles longe de mim. Mas agora olhando para os softwares, a ASUS pré-instalou 2, então nós temos o Armoury Crate, que já é um conhecido da galera que usa produtos ASUS, e o MyASUS, que também vocês vão ver alguns desses caras em dispositivos como, por exemplo, o ROG Ally. Eles dão algumas informações úteis, começando pelo MyASUS, né? Então, vê que ele já tem algumas coisas de monitoramento do notebook, diagnóstico do sistema, algumas coisas básicas e principalmente isso aqui que eu acho interessante, ó. Ele procura drivers novos por conta, inclusive o nosso driver do gráfico integrado da Intel estava desatualizado. A minha sorte, eu não usei ele em momento nenhum nesse vídeo, então não precisa jogar nada fora. Mas você já tem algumas informações sobre o seu produto, acesso já ao SAC da ASUS e o Armoury Crate, que é onde você vai fuçar as partes de funcionamento do sistema. Eu gosto do Armoury Crate, eu acho que ele tem alguns pontos fortes, ele mostra boas informações, tem muita funcionalidade. Eu acho ele um pouquinho poluído visualmente, eu acho ele um pouquinho pesado. É aquela coisa de esses softwares querem muito ser gamers e daí eles usam preto com branco e fazem interfaces muito agressivas, né, para dar a sensação de performance e às vezes é um pouquinho difícil a legibilidade de algumas coisas. Mas já no início, eu já tenho as configurações que mais me importam. Ó, os modos de funcionamento, então a gente fez o teste no modo desempenho, inclusive. Teria o modo turbo. Eu não costumo testar notebooks no modo turbo, porque eles costumam ficar muito barulhentos. Eles aceleram demais as fãs e eles muitas vezes liberam o limite térmico, então eles aquecem em excesso. Para mim, eu sempre testo os notebooks no modo desempenho, foi por isso que a gente jogou com ele aqui. Mas ó, vê que tá bem facinho você trocar no modo notebook, ter frequências mais agressivas, a fã girando de forma mais agressiva, ou fazer um modo manual, e você pode, né, mexer mais diretamente. Eu posso mudar aqui até o PL1 e PL2 da placa da CPU e da GPU, bastante coisa aqui que você pode
mexer na operação do sistema, bacana, mas põe no modo padrão, exceto se os fãs girarem rápido demais ou não tiver, você quer extrair um pouquinho mais de desempenho. Senão, acredito que o modo padrão já deva resolver. Dá para você customizar o que aparece aqui nessa tela inicial. Então, por exemplo, se eu quisesse que esse bloco não fosse ele que estava aqui, eu posso mover ele para cá. Então, tem algumas coisas bacanas para você mexer. Tem também, um pouquinho mais para frente, ó, já temos os modos de GPU. Então, como esse notebook tem aquela funcionalidade de você mudar a operação dele dos dois chips gráficos que estão presentes aqui. Posso ligar o modo Ultimate, que vai fazer ela funcionar só no gráfico dedicado e a bateria ir pro saco, durar 1 ou 2 horas no máximo. Modo padrão, que é o que a gente usou no nosso gameplay, para mostrar, né, a configuração padrão do dispositivo. E dá para ligar o modo Eco. Você, sei lá, por algum motivo vai sair e não vai jogar, vai ficar usando esse notebook só para acessar a internet, escrever umas planilhas, você pode vir aqui e mexer e colocar ele rodando só no gráfico integrado. Tem também a possibilidade de você mudar aqui o funcionamento da tela, né, se vai colocar a alta taxa de atualização ou não. Dá até para mexer, ó, quantos núcleos você está usando do seu processador, e tem muitos, como vocês podem ver aqui. Então, é um software que, às vezes, a interface dele tem outras coisas que tornam ele confuso, mas, em geral, eu gosto, principalmente que ele tem bastante funcionalidade. Tipo, por exemplo, lojinha, biblioteca de jogos, tem umas coisinhas que eu não, né, aqui nas ofertas, tem umas coisas que não precisava ter aqui. Eu não vou ficar procurando oferta dentro do software da Asus. Né, como qualquer pessoa normal, eu vou usar o Economize com o Adrenaline. Então use o QR Code, está aqui na tela, você pode entrar nos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, e aí a gente manda as ofertas para vocês. Vocês não precisam entrar no software estranho da Asus, temos papéis de parede, tá? Mas vai lá no grupos do Adrenaline que a gente manda umas ofertas maneiras também. Só não vai mandar wallpaper. Aqui tem wallpaper. Notícias também, que é uma interface que eu não vejo muito potencial para a maior parte das pessoas. Para você mexer na parte dos LEDs, você tem a opção de vir aqui nos dispositivos, vamos mexer no ROG Strix Scar, e tem aqui a aba iluminação. Então, sei lá, se for querer dar esse efeito chuva, que está chovendo no meu teclado, ou, por exemplo, esse efeito estrela, que ele está piscando bem escuro. Deixa eu aumentar o brilho. As teclas vão mexendo, eu posso dar esse efeito cometa, que é bem maneiro. Pode mexer, por exemplo, aqui nas cores. Então, no software aqui você consegue, tem esse aqui que é reativo, então, à medida que eu vou apertando as coisas, as teclas vão reagindo aos meus... Ó, dá até para pôr aleatório as cores, ó. Você consegue fazer alguns efeitos maneiros já. Inclusive, dá para você também mexer em alguns efeitos de luz quando ele está desligado. Então, você pode vir aqui em definições, dá até para fazer alguns efeitos de luz, ó, quando está ligado ou desligado. Ele está aqui com todos os efeitos. Ó. Quando está ligado na bateria, ele vai fazer uns efeitos de luz, mesmo que ele esteja desligado. Dá para escolher também aqui quais são as zonas que vai ser ativado isso. Então dá para você já mexer em algumas coisinhas por aqui e também já está com suporte ao controle dessas luzes via Windows. Então você vem aqui, dá para fazer também aqui pelo Windows. Eu estou desabilitando porque tem menos opções. Então, como você pode ver, ó, ele tem aqui as opções, por exemplo, vamos mexer no ROG Scars. Ele tem efeito cor sólida, respirar, arco-íris, wave, roda e gradação. Então tem menos opções do que a gente teria lá no software da própria Asus. Tem aí até algumas possibilidades de cor e tudo mais, mas ainda estou preferindo usar o software da Asus para isso. Então você desabilita aqui, né, o Windows como controlador desse sistema. Vem aqui pelo sistema da própria Asus e você tem mais opções de iluminação. Claro, se você tem periféricos Asus, todos os seus dispositivos são Asus, então faz mais sentido você usar o Armoury Crate, mas é legal ele ter suporte ao controlador do Windows, porque se você tiver outros dispositivos de outras marcas e eles não têm suporte ao software da Aura Sync, né, da própria Asus, você tem o Windows que pode fazer a sincronia entre eles para você usar os LEDs, ou se você tiver um ecossistema 100% Asus, aí pode vir aqui e ficar usando esses efeitos que são mais completos, tem mais opções aqui no próprio Armoury Crate. O ponto mais impressionante para mim do Scar foi o quanto ele consegue pôr hardwares de altíssimo desempenho, e diferente de outros modelos que a gente já testou, ele não parece tão pesado, ele tem algumas gramas a menos que o modelo da MSI que a gente testou com a 4090, e principalmente ele não faz tanto barulho e nem aqueceu tanto. Então a gente vê tantos modelos de notebooks com Intel Core batendo quase os 100 graus do limite térmico ali, com as fãs rodando super rápido. O sistema da Asus foi muito eficiente em dissipar calor desse Core i9 e o resultado é que ele opera na casa de uns 80 graus, mesmo em alta carga, durante o nosso gameplay, e as ventoinhas são perceptíveis, não chega a ser silencioso, mas considerando que é uma 4090 e um Core i9 em alta carga, eu acho que esse notebook se sai bem, ele não fica tão barulhento. Você tem que abrir mão de um pouco de portabilidade, então ele não é tão leve assim. Você levanta ele, principalmente com outros modelos gamers que a gente tem visto ultimamente, consegue entregar aí menos de 2 centímetros de espessura e consegue pôr uma RTX 4070, ele pesa um pouco, ele é um pouco espesso,
mas ele tem o que há de mais potente no mercado. Ele tem uma performance de processador e de placa de vídeo que é capaz de disputar com bons PCs de mesa. Mas o mais pesado não é levantar ele. Galera, esse aqui é um modelo que vai chegar super caro. Então, se você está interessado nele, ele tem o que há de melhor quando o assunto é notebook, mas ele tem um probleminha, que é o quanto ele custa. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não tenho o preço oficial dele no Brasil, mas baseado em preços de gerações anteriores e o perfil que ele traz aqui de hardware, é um notebook para custar uns 30 mil reais. 20, 30 mil reais não é um palpite ruim para imaginar que é o quanto ele vai custar, especialmente no seu lançamento, quando ele deve chegar com um preço mais elevado. Então, vamos esperar aí o anúncio oficial do preço dele, inclusive, se tiver atualização sobre isso, vai estar aqui na tela. Mas, enquanto a gente espera a ASUS trazer qual vai ser o custo oficial nele no Brasil, eu te garanto que vai ser esse preço aí de um Celtinha usado, porque é isso aí. Você quer o que há de melhor em notebooks? Aqui está, mas não é barato. Galera, para mais testes, vocês podem pular lá na nossa análise no adrenaline.com.br. Lá vai estar todos os benchmarks que a gente rodou e um pouquinho mais de detalhes que eu trago na versão em texto, porque senão o vídeo fica muito comprido. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!